Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fuçados. Hoje vou trazer para vocês um resumo de tudo que foi feito de serviço aqui na cabine do Scania modelo R, e também vou estar passando para vocês quais serão os próximos passos que eu estarei executando aqui para a finalização desse serviço. Para você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho de notificações e deixar aquele like, que assim você me ajuda aí a estar produzindo mais vídeos aqui pro canal. Bora pro vídeo. Bom, galera, para aqueles que não assistiram os primeiros vídeos que foram postados aí nos shorts, vou fazer este resumo explicando o que foi feito até este momento nesta cabine, tá? Quem assistiu os vídeos viu que essa cabine sofreu impacto aqui do lado do motorista, né? Que acabou aí afetando esta coluna completa, tá? Da frente aqui. Ela dobrou ali o teto para dentro. Essa folha lateral de cima ficou muito danificada, que acabou machucando bastante, tá? E conforme ela sofreu esse impacto aqui que dobrou essas partes, ela também acabou empurrando a porta, que foi totalmente destruída, né? Ficou totalmente amassada. Ela forçou a porta para lá, que acabou empurrando também essa folha lateral, consequentemente, e toda a estrutura, empurrando ela para trás e causando esses danos aqui na traseira, que ainda não comecei a resolver, tá? Primeiro eu me atentei à parte de estar fazendo o alinhamento aí da cabine. Antes de começar a fazer a desmontagem da estrutura, primeiro foi feita aí a retirada do para-brisa, os pedaços do para-brisa que ficaram na cabine. Então foi feita toda essa limpeza e depois eu fiz aí um estiramento de cabine, né? Eu coloquei um esticador pegando do teto, ou daquela parte ali de baixo, até esse ponto do teto, para empurrar a cabine aqui, a parte de cima, de volta para o lugar, tá? Puxar porque deu para perceber que ele estava torcido aqui, essa parte. Conforme ela recebeu o impacto, dobrou, ela puxou o teto para lá. E aqui, quem assistiu o vídeo vai se lembrar que a porta ficava certinha aqui na frente, mas aqui na parte de trás, certo? Ela encostava lá em cima, e aqui, quem olhava aqui embaixo, ela ficava mais de um dedo para fora. Então isso indicava que o teto veio, tá? Veio empurrando essa frente para cá e causou essa torção aí. Para resolver este problema, eu coloquei o esticador lá, né? E puxei essa parte para o lugar e conferi em X se as medidas do teto estavam batendo certo. Antes eu tinha feito a medição, ela estava ficando aí, se eu não me engano, era de 1,5 a 2 centímetros fora, né? Quando bati o X. Este lado, se eu não me engano, era o lado de assim, tá? Daquela parte de trás até essa ponta da cabine, ela estava marcando aí uma medida diferente desse ponto até o ponto de lá, tá? Eu não lembro se era o lado de cá, se eu não me engano, eu acho que o lado de lá tava dando aí desse ponto até aquele ponto tava dando mais ou menos aí 1,5 centímetro a 2 centímetros fora do lugar. Depois, quando eu fiz o estiramento puxando o teto para lá, as medidas passaram a bater corretamente. Só que por consequência, tá, pessoal, essa frente do teto aqui, essa coluna, ela acabou ficando torta e a porta ficou abrindo aqui. Depois eu resolvi essa parte segurando a estrutura do meio ali, né? Aquela parte do teto eu amarrei uma cinta e prendi ela na parte de cada coluna, tá? E estiquei aqui esse teto puxando aquela parte da coluna para lá. E aí, como vocês podem ver, o alinhamento já começou a ficar perfeito. A porta que eu instalei aqui começou a bater também, tá? Só que o que acontece? Para vocês entenderem, essa cabine, ela recebeu o impacto, né, aqui do lado do motorista, e a cabine doadora, ela tava com essa lateral praticamente inteira, tá? Ela é uma cabine que sofreu um impacto aqui no centro da cabine, tá? Então ela saiu empurrando toda essa estrutura para dentro, e conforme ela fez isso,
a porta aqui do motorista puxou o meio dessa estrutura, onde a fechadura bate no pino, puxou isso para fora e aí tava dando aí uma divergência na montagem, no alinhamento da porta. Eu consegui puxar mais ou menos aí pro lugar, mas cheguei num ponto aí que eu fiquei meio, como se dizer, o serviço começou a não dar mais como fazer mais alinhamento, porque essa estrutura que ela estava fixada com parafusos, tá? E o parafuso não é a mesma coisa que está fixado no ponto. Então eu cheguei num ponto aí que não estava conseguindo mais fazer ajustes, porque praticamente os parafusos não conseguem segurar 100% aí o que eu tinha que fazer, né? Então, como eu tinha que fazer a desmontagem, porque eu não tinha feito ainda a parte de tratamento aqui dentro das caixas, tá? Essas caixas, elas estavam aí com alguns pontos de oxidação. Também foi trocada essa peça aqui da caixa, né? Que a outra ficou totalmente danificada, esqueci de falar isso. Essa aqui foi trocada, foi cortado esse ponto aqui e trocado por essa. Então, tinha esses pontos de oxidação. Ele foi feito aí o tratamento para eliminar o ferrugem e aplicado aí o Wash Primer preto fosco vinílico para tá fazendo a proteção e a lata não ficar exposta, tá? Então agora os próximos passos vai ser tá colocando aí novamente, tá colocando as peças de volta no lugar, tá? Para vocês entenderem, essa é uma peça que vai aqui, ela já está bem alinhadinha, tá? Já foi como foi feito o pré-alinhamento. Então agora eu vou começar a fazer todos os pontos de solda que tem que fazer. Vou fazer a limpeza dos pontos de solda, aplicar um preto fosco vinílico de novo para tá fazendo essa proteção e começar aí a fazer essa parte da montagem. Vou estar mostrando para vocês agora a outra cabine, de onde foi tirada essas peças, só para vocês entenderem o porquê da dificuldade aí que eu comecei a ter. Cheguei a um certo ponto, comecei a ter dificuldade, porque da diferença aí de impacto, né? Eu não estou instalando aqui nessa lateral peças novas que nunca foram usadas em cabine nenhuma, que nunca receberam nenhum tipo de torção. Então eu comecei a ter essas pequenas divergências aí de encaixe, tá, pessoal? Porque diferentemente aí como essa cabine recebeu um impacto de um jeito e a outra cabine recebeu um impacto de outro jeito, as peças elas começam a ter pequenas torções, né? Então essa sofreu uma torção de um jeito e a outra sofreu uma torção de outro jeito, apesar de ter ficado aí uma lateral não ter danificado muito, né? Então ela tem aí essa lateral do outro, né? Ela aqui na parte de trás eu já comecei a puxar algumas partes pro lugar. Talvez eu não vá usar essa lateral, eu vou usar aqui, tava mostrando aí nos outros vídeos que eu tinha colocado. Mas eu já fiz uns consertos nela, tá? Ela ainda tem coisinhas para fazer, mas eu vou ver aí como que vai ser, se eu vou colocar aquela ali ou se eu vou colocar aquela outra folha que é uma folha nova, nunca foi usada. Mas como vocês podem ver, tem essa divergência aí, né? Você está colocando uma peça usada para estar fazendo um alinhamento de uma cabine. Então é um serviço assim, parece fácil, mas é um pouco complicado, tá? Então tem esse problema. Vamos lá ver para vocês entenderem o que aconteceu com a outra cabine. Bom, essa daqui é a cabine doadora, tá? Da onde foi tirada as peças para fazer aquela cabine. Vocês podem ver, ela é uma cabine de teto alto, né? Então ela recebeu um impacto aqui na frente, tá? Parece que o motorista aí, ele dormiu na direção. Quando ele acordou já era tarde demais, estava em cima. E aí ele recebeu esse impacto aqui nesta frente, que acabou retorcendo toda essa parte do meio aqui. E consequentemente, tá? O que aconteceu? Ela entortou, vocês podem ver aqui, essa parte da caixa eu tive que ajustar, porque ela entortou aqui na caixa. Mas a parte de baixo aqui da caixa e da estrutura não sofreu muito dano. Apenas como ela recebeu o impacto desse lado, vocês podem ver, essas peças aqui, apesar de eu ter aproveitado lá, elas querendo ou não, elas sofreram torções, tá, pessoal? Por causa da batida. Elas estavam em melhores condições
de uso que as da outra cabine, porque as da outra praticamente moeu, amassou muito, e as aquelas apenas estavam torcidas, mas não estavam moídas, tá? Então daí vem a dificuldade de fazer um alinhamento 100%, é mais fácil no caso, né? Não que não vai ficar um alinhamento 100% lá, eu vou conseguir fazer esse alinhamento, mas eu vou estar tendo um pouco mais de dificuldade do que eu teria se lá fossem compradas peças, estruturas novas, coluna nova, tudo peça nova, original, ou mesmo que fosse até paralela, mas que nunca tivessem sofrido um impacto. Então eu teria com mais facilidade pontos de referência para puxar aquela cabine certinha para o lugar. Então, como essas peças aqui, elas de certa forma elas receberam um certo tipo de torção, me causa um pouco mais de dificuldade para fazer aquele alinhamento. Então, aqui no caso, quando ela bateu, que puxou toda essa parte de baixo aqui, ela empurrou a porta do motorista aqui para fora. Então, o que ocasionou? Eu comecei a ter o problema que lá a porta na parte de cima ficava aberta, no meio ficava fechado e embaixo ficava aberto. Então eu tive que puxar essa parte do meio da coluna de volta para o lugar lá. Então essas foram as dificuldades que eu vim tendo aí para estar fazendo o alinhamento daquela cabine, mas que não tá assim tão difícil de resolver. Mais difícil seria resolver seria recuperar as peças dela própria, que acabaram moendo, né? Ficaram muito amassadas. Então essas aqui apenas ficaram com torções. Então a gente fiz toda a desmontagem delas, como vocês viram, e fiz o tratamento, realinhei elas, e aí a gente vai encaixando peça por peça no lugar e achando a posição que ela era, que ela na verdade que ela tinha que ficar quando eles fazem a montagem lá na fábrica, tá? Com peças que nunca receberam nenhum tipo de torção, como eu falei. Então, vamos voltar lá para continuar a explicação do serviço que a gente vai fazer lá, ok? Voltando aqui na cabine, acredito que deu para entender mais ou menos qual foi aí as dificuldades, os percalços que eu tive para estar fazendo o alinhamento dessa cabine, pelo fato aí da gente estar usando uma cabine, né, que recebeu o impacto no meio, né? As peças, apesar de, como eu falei já, apesar de terem não danificado, né, do lado de cá, mas elas receberam algum certo tipo de torção, né, devido ao impacto que elas tiveram. Então agora os próximos passos, como eu já praticamente já dei uma alinhada aí, mais ou menos, já tá num alinhamento aí mais ou menos de uns 80%, tá pessoal? Então eu vou começar a fazer agora o ponteamento dessas peças internas, fechar essas caixas aqui, tá travando toda essa caixa, essa parte aqui e a parte dali de cima, pra gente fazer o último alinhamento que falta, que é o acerto desta ponta da coluna, tá? Então aí com a estrutura no lugar eu vou conferindo o alinhamento em X, vou resolvendo toda essa parte aí até a gente chegar no alinhamento aí que vai ser o alinhamento de 100%, onde a porta do lado do motorista aqui vai fechar certinho como tá fechando a porta lá do lado do passageiro, vai ter o mesmo frisinho, então tem que deixar toda essa parte ajustadinha. Tem ali também a frente da cabine que eu vou estar colocando aqui no lugar, tá? Para fazer esse alinhamento, para conferir, né, se deu tudo correto. Também tô com a ideia, eu já conversei com o chefe, a gente provavelmente vamos estar comprando um para-brisa para pelo menos encaixar no lugar aí, né? Ele é colado, mas pelo menos a gente colocar ele aqui para ver se ele vai estar batendo tudo certinho antes de dar aí todo a finalização de 100% no ponteamento da cabine. Mas eu sei que pelo menos por enquanto eu posso estar ponteando todas essas partes aqui, porque eu sei que essa parte aqui de baixo já tá toda alinhadinha, só falta mesmo tá conferindo aí, tá deixando aí no 100% este ponto aqui. Dali para trás tá tudo certo. Aí depois que essa lateral tiver tudo certinho, a porta tá fechando bonitinho, tá tudo casando certinho com o lado de lá, o vidro bate certinho aqui, a frente tá tudo certinho, aí eu vou pular para essa parte de trás aqui. Tem uns ajustes para fazer, depois tem que estar desengordando a lata aqui, né? Porque querendo ou não, essa lata ela recebeu um estiramento, então tem que estar desengordando essa lata aqui, trazendo tudo pro lugar, rebatendo, tá?
Alguns pontos aqui são serviços que vão ter que ser feitos na spotter, porque aqui, como vocês podem ver, tem um ponteamento aqui, ponteamento, então não tem como pôr ferramenta pelo lado de lá, tem que ser puxado aí tudo na spotter e fazer esse acabamento. Daqui para cima, pessoal, tá perfeito, não tem nada danificado, foi mais aqui embaixo mesmo, que na hora que recebeu o impacto aqui nessa parte do meio, empurrou essa parte do meio aqui para fora, né? E aí fez tudo esses danos aqui nessa parte estrutural daqui de trás. Mas eu já analisei mais ou menos o que eu tenho que fazer. Em breve vou estar fazendo essa parte, mas primeiro vou estar finalizando esse quadro geral aqui da lateral do motorista, para depois pular para a parte de trás, que aí já é um outro caso. Aí depois tudo tiver 100%, parte de funilaria tudo feitinho, aí nós vamos começar a fazer a preparação dela para pintura, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei explicar o máximo aí quais foram as dificuldades que eu tive, o que foi feito na cabine e o que a gente tem para estar fazendo mais para frente. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou e ainda não é inscrito no canal, como eu sempre falo aqui, não se esqueça de se inscrever, apertar o sininho de notificações e deixar aquele like, que assim você me ajuda a estar produzindo mais vídeos aqui pro canal. Preciso dessa força de vocês, tô querendo fazer esse canal crescer. Tem muitos outros projetos para a gente estar fazendo também aqui no canal. Se eu terminar, além desse projeto dessa cabine, tem um outro caminhão que eu vou começar a fazer. Em breve vou estar trazendo vídeos sobre ele. Tem um Celtinha que eu estou fazendo ali também, de um amigo meu. Eu vou trazer uns 2 videozinhos desse Celtinha, que recebeu um impacto na frente também. Ele pediu para fazer aí mais ou menos um gatinho ali, só para não ficar amassado, né? Então eu estou fazendo um consertinho ali. Não vai ser uma coisa que vai ficar 100%. O correto, eu falei para ele, seria ter que tá trocando ali a frente do Celta, mas ele não queria gastar, ele queria só puxar o que entortou de volta pro lugar e a gente tá dando um jeito ali, tá bom? Mas é isso aí. Também tem os outros projetos dos carros que estão guardados lá em São Paulo, que eu ainda tenho que trazer aqui para Paranaguá. Então os projetos estão todos parados lá, mas se Deus quiser, em breve eu vou estar trazendo todos esses carros para cá, para começar a fazer esses projetos aí, tá? Meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.